Venha passar a semana comigo, aproveitando as pequenas coisas que deixam a vida mais bonita. Vamos cozinhar, comer bem, testar receitas que funcionam e outras que nem tanto. No meio do caminho tem supermercado, uma passada na Dollarama e a chegada da nossa caixa mensal de carnes. Também tem tempo para ler, escrever, se exercitar, treinar para a maratona e encerrar a semana em um charmoso restaurante peruano. Prepare sua bebida favorita, relaxe e aproveite o vídeo. Abaixo você encontra as marcações de tempo para acompanhar tudo o que eu vivi e comi nesta semana. Minha terça-feira começa no escuro, com o meu treino para maratona. A rotina é a mesma de sempre, mas esta semana tem uma diferença. É a semana de recuperação. Como você deve ter visto no vlog passado, no último sábado eu corri 30 km, minha distância mais longa até aqui. Por isso, agora o treino é super leve. Hoje, corro apenas 10 km em ritmo bem suave. Confesso que eu não gosto desse período em que minha corrida começa ainda no escuro. Por isso, eu lembro a mim mesma. Treinar é enfrentar o desconforto, é atravessar tanto os limites do corpo quanto os da mente. São esses desafios que nos deixam mais fortes e dão sentido a treinar para uma maratona. Mais um vlog começando, porque mais uma semana começando. Apesar de hoje ser terça-feira, não segunda, normalmente eu começo os vlogs na segunda-feira, eu faço de segunda a sábado. Mas se você assistiu o outro vlog, você sabe que o outro vlog eu fui até domingo, porque foi feriado aqui ontem, segunda, então eu descansei ontem, não fiz vlog e decidi começar o vlog dessa semana na terça-feira. Hoje. Se você não assistiu outro vlog, vai lá, tá muito legal, porque além de ele ser maior, porque foi até domingo, no domingo a gente foi numa vinícola em Niagara, foi muito bonito e tal, mas enfim, mas esse vlog também vai ser muito legal, então vai lá, mas fica aqui também, assim, assiste tudo, que tudo vai ser legal. Essa semana começando um pouquinho diferente na terça, mas o resto vai ser no mesmo estilo, um pouco menos de corrida, é claro, essa semana eu tô descansando, essa semana vem minha semana de descanso pra maratona. Se você viu o vlog passado, eu corri 30 quilômetros no último sábado. Essa semana é a semana de poupar minhas pernas. Mas como toda semana eu vou começar dando um jeitinho aqui na casa, não arrumando muito profundo, porque eu tô cheia de coisa pra fazer também de trabalho, mas pelo menos porque você sabe, né? Fim de semana, é furacão fim de semana. Ele sempre passa. Hoje também eu tenho que trabalhar na minha newsletter, eu tenho alguns textos para escrever em português. Eu sei, o escritório continua uma bagunça, eu tenho prometido dar um jeito, mas apesar de não estar mais tão verão, tá meio fresquinho lá fora para trabalhar lá fora, eu ainda não vim totalmente aqui para dentro, que é quando eu realmente me empolgo para ajeitar aqui. Parece que quando tem um pouquinho de sol lá fora, eu tento ficar o máximo lá. Parece não, eu sei, eu tento ficar o máximo lá e aí eu acabo
procrastinando para fazer as coisas daqui de dentro de casa, como por exemplo arrumar meu cantinho, mas isso vai ser feito no seu momento e obviamente eu vou mostrar pra você, porque eu também quero fazer alguma coisa legal, assim, também eu quero planejar porque eu quero fazer alguma coisa diferente esse ano, então vai ser legal, vale a pena esperar, não se preocupe com a bagunça aqui atrás. Mas agora eu tenho que escrever, se você ainda não se inscreveu na minha newsletter, vai lá lucianacouto.com.br, eu compartilho textos com vocês lá, eu tenho um podcast exclusivo lá também, se você for um assinante pago, você pode assistir os vlogs lá sem publicidade, sem ficar esperando os comerciais do YouTube. E uma outra coisa também que eu faço, eu posto os vlogs lá de segunda a domingo. Aqui no YouTube eu posto aos domingos o vlog semanal e lá a partir de segunda eu já começo a postar a segunda, na terça eu posto a terça. Então em vez de você ter que esperar pro domingo para assistir um vlog de semana, semanal, você pode assistir dia por dia, você pode assistir todos os dias vlogs diários lá. Então vai lá em lucianacouto.com.br e você acha várias coisas legais. Ah, outra coisa, não precisa ser assinante pago, isso é para todos os assinantes da newsletter. Eu coloco lá todas as notinhas de compras, então da Dollarama, do Costco, de lugares que a gente vai, tudo eu vou guardando as notinhas e eu posto lá, porque muita gente me pergunta o preço exato de cada coisa. Então você pode ver lá, é de graça para todos os assinantes, é só você ir lá que você encontra todas as notinhas. Mas agora eu tenho que escrever. Talvez quem adora o outono enxergue nele o frescor de um novo ciclo. Eu, ao contrário, costumo sentir a nostalgia do que está ficando para trás. As estações, no fundo, não são fronteiras rígidas entre um fim e um começo. E esta é uma daquelas tarefas que a gente sempre procrastina. Primeiro, porque simplesmente procrastina. Segundo, porque limpar a varanda é encarar a lembrança de que o melhor do verão já ficou para trás. Hoje eu tirei alguns galhos secos das plantas. Resultado não só de um pouco de descaso da última semana, mas também de algo inevitável: o fim da estação. Parte do ciclo da natureza e cabe a mim só aceitar. Ao mesmo tempo, é também um lembrete de que ainda tenho algumas semanas para aproveitar ao máximo. Não perco nenhuma chance de ler na varanda antes que o verão acabe. Agora eu comecei a ler Guerra e Paz, de Tolstói, um livro que estava há anos na minha estante. Eu sempre quis ler, mas as mais de 1.500 páginas me intimidavam. Assim que mergulhei nas primeiras e acabei lembrando por que eu gosto tanto de Tolstói. Vai ser minha companhia também no outono. Feijão que eu preparei na semana passada? Hoje vou usar o que sobrou para fazer uma salada bem simples, só com xalota e tomate cereja, que é o que eu tenho em casa.
proteína é frango. Eu costumo variar os temperos, mas quase sempre preparo do mesmo jeito, assando no forno. For probe 1, cooking has begun. For probe 2, cooking has begun. Mostra de como o verão vai mesmo ficando para trás. Eu não sei se dá para ver no vídeo, mas olha só essa árvore, como já tem folhas que estão ficando amarelas. Daqui a algumas semanas isso vai estar completamente amarelo. E aí depois de outras semanas isso vai cair tudo. Até a primavera que vem, quando vai voltar a ficar verde de novo. Mas é interessante que com o tempo a gente vai conseguindo ver esses sinais que às vezes são meio que invisíveis pra gente se a gente não presta atenção, se a gente não tá acostumado. Mas depois de um tempo a gente começa a ver. E agora a gente vai lá no supermercado. A gente não vai no Costco, semana passada a gente foi no Costco e eu já comprei bastante coisa, então eu não preciso de muita coisa essa semana. No Costco eu vou justamente para as compras grandes. Hoje eu vou só para comprar algumas coisas que eu tô precisando, então eu vou num outro supermercado porque é mais rápido. E é também onde eu gosto de comprar coisas frescas, porque no Costco não dá para comprar essas coisas frescas de salada, porque tudo lá é atacado, tudo lá é grande e a gente não tem tempo de comer as coisas frescas a tempo. Então eu vou lá e também eu vou passar na Dollarama, porque semana passada eu fui na Dollarama, mas eu esqueci uma das coisas principais que eu tinha ido lá, que era para comprar sais de banho. Epsom Salt, eu acho que são sais de banho em português, que eu uso para me recuperar. Eu boto na banheira, mas você pode passar no chuveiro também. É para as pernas, depois de corrida longa, é excelente, ajuda a relaxar os músculos. Então, partiu supermercado e Dollarama. Shy deer in the headlights. She's coming over and I'm just standing there like it's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. It's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. She said, hey you, isn't it funny how we always seem to meet at every place in town? Yeah, I must be lucky. I reply, you can take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Feels like I can
mostrar pra vocês o que eu trouxe hoje. Primeiro, da Dollarama. Lembrando, eu vou postar a notinha lá na newsletter. Você pode se inscrever gratuitamente. E aí você tem acesso à notinha com o preço de todas as coisas que eu compro. De Dollarama, de supermercado, de quando a gente sai. Enfim, vai lá que tá tudo lá. Comprei o sal, que eu falei, os sais de banho. Epsom Salt. Eles não tinham um que eu gosto de comprar, que é de lavanda, que tem um cheiro tão gostoso. Esse daqui é só sal mesmo. Enfim, eu vou lá justamente porque eu gosto desse de lavanda, mas é tão barato, R$1,50. Esse saco dura tanto tempo. Eu fui só por causa disso, mas eu acabei comprando. Na verdade, eu também precisava disso daqui. Hoje eu vou fazer molho de pimenta. Eu tenho umas pimentas que estão maduras no meu jardim e eu vou colher hoje e vou preservar no azeite. E aí eu achei que seria uma boa ideia comprar isso daqui, que depois eu posso usar o azeite com as pimentas aqui dentro. E uma coisa que eu nunca comprei na Dollarama, mas eu comprei dessa vez pra experimentar, é vela. Olha que bonita. Não parece a vela daquela loja... Como é aquela loja? Qual é o nome dessa loja? Enfim, eu nunca comprei vela na Dollarama. Eu sempre tive curiosidade de comprar pra ver se realmente tem algum aroma. Porque, pra falar a verdade... eu já comprei na IKEA, que é um lugar assim, que você espera uma qualidade melhor, e a gente não gostou da vela porque você não sente cheiro de nada. A gente compra muito dessa outra loja, que eu esqueci o nome, e às vezes quando a gente encontra na Winners, mas é uma loteria, se a gente não conhece a marca. E eu sempre tive a curiosidade de comprar da Dollarama, porque eu pensei, vai que é boa, né? Só que eu nunca encontrei um cheiro que eu gostasse. E olha que eu não sou chata não pra essas coisas, mas toda vez, sei lá, cheiro de banheiro, essas coisas... banheiro limpinho, tá? Cheiro de, tipo assim, de detergente, pinho-sol, essas coisas. Que não é o cheiro que eu procuro. Eu adoro baunilha, por exemplo. Nunca achei baunilha na Dollarama pra experimentar. E aí, dessa vez eu achei essas bonitas e eu cheirei uma por uma. E pra ser sincera, só essa daqui que eu gostei. Não seria a que eu escolheria numa outra loja, mas pelo menos é um cheiro que eu gosto, que é de lavanda com camomila. Tem um pouco de cheiro de banheiro mesmo. E eu vou experimentar pra ver se vale a pena. E a outra coisa que eu comprei na Dollarama... foi só essas coisas que eu comprei na Dollarama. E no mercado eu fui pra comprar banana pro Cris, pra vitamina dele. Eu fui comprar abóbora, porque eu quero fazer bolinhos de pumpkin spice. Nessa época do outono, tudo é pumpkin spice aqui, que é um sabor que é feito com abóbora e umas especiarias. Então, tipo, tem um pumpkin spice latte no Starbucks, que é um café com leite com abóbora, que é bom, tá? Apesar de parecer estranho. E eu quero fazer bolinhos de proteína com abóbora, com pumpkin spice. E semana passada, quando eu fui na Dollarama, eu comprei umas forminhas de outono bonitinhas, então eu queria pra estrear essas forminhas. E aí, quando eu vou nesse mercado, o Cris pede pra eu comprar frutas pra ele. E o Cris come qualquer fruta que você der pra ele, ele come. Então, a estratégia quando eu vou nesse supermercado, eu sempre procuro o que tá na promoção. Eu sei que qualquer fruta que eu trouxer, ele vai gostar mesmo. E hoje tava na promoção melancia, mamão e, na verdade, kiwi não tava na promoção, mas ele pediu especificamente kiwi hoje, então eu trouxe o kiwi pra ele. E aí, outra coisa que eu precisava comprar, comprei pepino pra nossa salada da semana, comprei castanha de caju pra eu botar no picolé de proteína que eu vou fazer essa semana. Praticamente toda semana eu faço picolé de proteína, eu já mostrei aqui no vlog, e eu faço com iogurte e proteína em pó, e às vezes eu gosto de colocar alguma coisa crocante, então essa semana eu vou colocar castanha de caju e leite, que eu também precisava, porque eu preciso fazer queijo hoje e preciso fazer iogurte também pro picolé. E leite aqui no Canadá é de saquinho. Eu acho tão inconveniente pra guardar isso, mas enfim. E o Cris tava rindo de mim porque eu falei que isso é um mamão e na verdade isso é uma manga. Eu peguei, tava do lado do mamão, eu achei que fosse mamão, eu nem olhei, mas realmente parece mamão. Hoje é dia de preparar minhas barrinhas de proteína para a semana. Apesar de gostar de variar de vez em quando, hoje faço a receita tradicional, aquela que já repeti dezenas de vezes e nunca falha. A única diferença é que, em vez de manteiga de amendoim, hoje eu estou usando manteiga de amêndoas para mudar um pouco de sabor.
Não deixe de acompanhar os vlogs, porque eu tô sempre mostrando versões diferentes dessas barrinhas. Nós comemos todos os dias, quase sempre como sobremesa para garantir nossa quota de proteína. Eu recomendo muito ter receitas saudáveis que entram na rotina de forma automática, quando viram hábito mesmo. Deixam a vida mais fácil e já são um passo a mais em direção a uma vida mais saudável. Cabeça eu tinha mais pimentas que essas. E, na verdade, eu não sei, me parecia que elas eram maiores. E agora, quando eu fui colher, elas me pareceram pequenas e poucas. Eu acho que é muito pouco para essa garrafa aqui. Então, eu acho que eu vou colocar num vidro menor. Já que eu tô na cozinha, vou drenar os tomates secos que eu preparei na semana passada. Aliás, mostrei aqui no vlog como eu faço meus tomates. E depois de pelo menos uma semana na geladeira, eu dreno o azeite. O resultado é um azeite aromatizado de tomate, pronto para usar em outras receitas. No jantar de hoje eu preciso improvisar. Eu queria 4 filés de peixes para o jantar de hoje e para o almoço de amanhã. Mas eu só tenho 2 filés de salmão e 2 de bacalhau, então vai assim mesmo. O salmão eu faço do jeito de sempre: shoyu, mel e gengibre. Já o bacalhau, por ser mais seco, ganha um spray de óleo de abacate. Azeite de oliva também funciona muito bem aqui. E depois um tempero simples. Os dois vão para o forno do mesmo jeito, embrulhados em papel manteiga a 235 graus por 10 minutos. Para mim, essa é a forma mais prática de assar peixe. Fica no ponto certo, sem sujar a cozinha e, melhor ainda, sem deixar cheiro.
Antes de dormir, deixo o iogurte preparando. Porque amanhã nós vamos transformá-lo em picolés de proteína. Hoje é quinta-feira um pouquinho diferente. Na verdade, não tão diferente que eu vou correr, mas a previsão é de chuva daqui a alguns minutos, então eu tô indo treinar na academia. Correr lá na esteira, eu não gosto de correr na esteira, mas é até bom que eu vou fazer um treino de... esqueci a palavra, muito cedo. De intervalos. Eu vou fazer um treino de intervalos, aproveitar pra fazer um treino de intervalos, né? Não. Provavelmente o que eu planejei fazer hoje não combina com o tempo lá fora, porque tá uma chuva, assim, tá escuro, enfim, e eu vou fazer picolé. Mas vamos seguir com o plano, que foi o plano que eu fiz. Eu deixei fazendo iogurte ontem à noite na minha iogurteira, eu adoro essa máquina. Na verdade, ela se paga, porque depois de fazer tanto iogurte, assim, às vezes eu compro iogurte porque eu esqueço de guardar e tal, mas eu tô sempre fazendo, deixei de comprar muito iogurte por causa dela. Também faço queijo, essa semana eu vou fazer queijo nela. Mas enfim, deixei fazendo iogurte ontem, porque agora eu vou fazer picolé de iogurte. Eu já mostrei há uns 2 vlogs atrás, é uma receita, a receita base é muito simples. Para cada parte de iogurte, eu coloco meia parte de whey. Você pode colocar qualquer proteína em pó, você pode colocar até proteína vegana, se você quiser. E às vezes eu adiciono alguma coisa, uma fruta e tal. Hoje eu vou adicionar umas castanhas de caju que eu comprei ontem. Ontem. Eu também adiciono um pouco de mel, às vezes maple syrup, porque eu não coloco açúcar no iogurte, então não tem açúcar nenhum, não tem doce nenhum. Mas se você usar um iogurte que você compra, normalmente ele já vem adoçado. O que eu falaria pra você é, bate, experimenta o sabor, vai corrigindo até você chegar no que você quer, e aí você congela nas forminhas de iogurte. Simples como isso. E aí você pode variar tanto o sabor da proteína, às vezes eu faço com baunilha, às vezes eu faço com chocolate, whey de chocolate ou de baunilha, às vezes eu coloco as castanhas, às vezes eu coloco morango, céu é o limite.
entrega de carne do mês, a gente tem a gente faz essa assinatura da Butcher Box, que é uma assinatura de carnes. Na verdade, eles têm outros produtos também que a gente nunca experimentou, mas que devem ser legais também. Basicamente, aqui tá a proteína que a gente vai consumir durante o mês. Não tudo. Tem algumas coisas que eu prefiro comprar no Costco, mas carne a gente prefere comprar de lá porque é de melhor qualidade que no Costco. É mais fácil a gente encontrar carne, como se diz no Brasil, porque aqui chama grass-fed, ou seja, gado que foi alimentado com grama. Eu não sei a expressão no Brasil como é que é, mas é tipo esse tipo de carne, sabe? Que é um pouquinho mais difícil de você encontrar em supermercados normais, principalmente no Costco, a gente compra de lá. Mas, por exemplo, salmão, camarão, ou às vezes alguma coisa diferente, eu compro no Costco. O resto é basicamente daqui e basicamente todo mês a gente compra a mesma coisa, a gente varia muito pouco. Deixa eu ver, vamos começar pela carne de boi. Vamos organizar aqui para eu conseguir mostrar tudo. Bom, a gente compra bastante carne moída, como eu falei, grass-fed beef, que eu não sei como se diz em português. Eu gosto de comprar carne moída porque a gente pode fazer várias coisas com ela e é uma forma de você encontrar um meio termo, porque claro que esse tipo de carne é mais cara, então se a gente compra carne moída a gente consegue comprar com uma qualidade de uma fonte melhor, mas não precisa ser um corte tão caro. Então, aqui tem bastante carne moída para o mês inteiro. E além da carne moída, isso aqui é mais carne moída, isso aqui que eu queria mostrar. Além da carne moída, a gente compra 2 steaks por mês também, 2 filés. Esse aqui é um filé ancho e a gente compra normalmente para sábado à noite, se a gente vai fazer alguma coisa em casa. Então, normalmente uma vez por mês a gente faz uma carne boa em casa. Acho que de carne de boi são essas. E frango, a gente pede coxinhas de frango, porque eu gosto de fazer snacks, como eu mostrei no vlog passado, é um snack muito fácil de fazer e é não pura, né, mas muita proteína, então eu gosto muito de fazer, a gente sempre compra porque é legal, faz na air fryer e é uma coisa gostosa e ao mesmo tempo é um pouquinho mais saudável. E a gente compra isso e eu compro também de frango, a gente compra sobrecoxa, não é sobrecoxa, é sobrecoxa? Qual é o nome disso? É sobrecoxa de frango, só que sem pele e sem osso, e a gente faz isso daqui porque o que acontece? Eu não gosto muito de peito de frango, eu acho seco. Às vezes eu compro e faço e tal. Esse é meu corte de carne preferido, então a gente compra mais desse corte e também deve ter umas 3 ou 4 aqui por mês. E a outra coisa que a gente compra de frango, deixa eu achar aqui pra te mostrar. Onde ele tá? O franguinho, cadê você? Será que não mandaram o frango dessa vez, gente? Já vi. A gente também compra um frango inteiro, porque eu acho que o frango inteiro... Ai, tá muito gelado. O bom do frango inteiro é que, primeiro, que é uma das coisas mais baratas que você pode comprar de frango, né? O frango inteiro é uma coisa econômica que você pode comprar. E segundo, porque eu gosto de fazer, eu asso uma vez e dá pra comer, sei lá, por 2 ou 3 dias diferentes e partes diferentes do frango. Então não é como se a gente estivesse comendo a mesma coisa todos os dias. Então eu acho muito prático assar e não ter que, sabe? Quando eu sei que eu vou ter dias mais tumultuados com muita coisa, eu asso um frango que eu sei que eu vou ter diferentes partes. Outra coisa legal também é que às vezes as pessoas gostam de partes diferentes do frango. O Chris, por exemplo, gosta do peito, então ele come o peito, eu como a coxa sobre coxa, que ele não gosta tanto, e assim todo mundo fica feliz. E de peixe, a gente compra atum, também para às vezes sábado à noite, quando a gente quer fazer alguma coisa mais especial, uma coisa mais elaborada. Eu acho atum um peixe legal de fazer porque ele é mais saboroso e ele também dá a opção de a gente fazer várias coisas diferentes. Então a gente costuma pedir atum. E a outra coisa que a gente pede, que é a única coisa processada que a gente pede, mas é bom, ainda é considerável. A gente ainda pode considerar relativamente saudável. São esses hambúrgueres de salmão, vem 4 e é muito prático. Às vezes eu faço sexta-noite, sabe? Quando você já não tá mais a fim de cozinhar, final da semana já. E é muito gostoso esse hambúrguer e muito prático, porque você vai lá, faz na chapa, rapidinho, coloca num pão e você tem hambúrguer de salmão. Então, basicamente é essa a nossa compra de carne do mês. Acho que eu mostrei tudo. Mostrei tudo. Coisas simples, mas... Enfim, se você quiser ver os preços de cada uma dessas coisas, eu vou deixar lá na newsletter. Você pode ir lá e você pode ver exatamente quanto a gente paga por mês. E cada mês eu vou postar lá pra você ir vendo o que a gente vai gastar cada mês de carne.
Hoje, para o jantar, preparo um sanduíche de frango. Antes de mais nada, coloco o frango para assar. For probe 2, cooking has begun. Faço também uma saladinha de pepino com folhas e rego com azeite e tomates secos que eu preparei essa semana. E se você viu o vlog passado, já me acompanhou preparando minha maionese caseira. Ela entra no sanduíche de hoje. E para finalizar, outro dos meus preparos caseiros, os tomates secos que eu adoro. Acho que hoje vai ser outro dia dentro de casa, porque apesar de estar, não vou dizer que tá ensolarado, mas assim, tá parcialmente entre nuvens, ou bastante nuvem, mas a gente vê algumas pontinhas de azul no céu, tá ventando pra caramba, não dá pra ficar na varanda hoje. Então, como prometido, semana passada eu fui na Dollarama e eu achei essa forminha de silicone com tema de outono, e olha que linda! Tem esquilo, tem folhas, eu sempre esqueço, não sei como dizer isso aqui em português, tem abóbora, e hoje eu vou fazer pumpkin spice, como eu posso chamar em português? Eu vou fazer uns bolinhos de proteína de pumpkin spice. Pumpkin spice é um sabor que na verdade foi inventado pelo Starbucks há alguns outonos atrás, e é basicamente um sabor que é feito com abóbora e algumas especiarias, canela, cravo e tal. Você vai ver tudo na receita, não precisa se preocupar. E aqui nessa época do ano tudo é pumpkin spice. Você vai no Starbucks e tem pumpkin spice latte, que é o café com pumpkin spice, café com abóbora e essas especiarias. Tem bolinho, tem de tudo. E eu vou fazer meus bolinhos pra aproveitar a minha forma, mas obviamente eu vou fazer de proteína, porque eu tento trazer quanto mais proteína eu conseguir trazer pro meu dia a dia, melhor. Então eu sempre dou um jeito de meter a proteína ali no meio. Vou colocar um pouco de whey protein, vou usar aveia, vou usar farinha de amêndoas, enfim, vou ver o que eu encontro ali pra gente colocar mais proteína nos nossos bolinhos. Mas primeiro eu tenho que começar preparando um purê de abóbora. Eu não lembro no Brasil, porque, deixa eu te contar um segredo, eu não gosto de abóbora. Então eu não lembro no Brasil se é comum a gente comprar purê de abóbora em latinha. Me conta aí, porque eu não lembro. Aqui é muito comum, mas eu evito usar coisas em conserva se eu posso fazer em casa. Então eu vou fazer o purê da abóbora que eu comprei essa semana. E aqui vai uma dica. Como eu não gosto de abóbora, eu vou fazer no vapor. Mas se você gosta do sabor da abóbora e se você quer mesmo incorporar bastante abóbora no seu pumpkin spice, assa a abóbora antes de fazer o purê, porque fica um gosto mais, aquela abóbora assada, um gosto mais intenso. Desse jeito vai ficar o gosto. Eu gosto de pumpkin spice. Eu não gosto de abóbora, mas eu gosto do sabor de pumpkin spice. No caso de você estar se perguntando, mas por que você vai fazer? Eu adoro pumpkin spice. Essa combinação da abóbora com especiarias eu gosto, mas eu gosto da abóbora com sabor suave. Então eu vou fazer no vapor, ou você pode cozinhar também, e é até mais rápido. Mas só lembrando que se você gosta daquele gostinho, sabe aquele gostinho de coisa assada mesmo, de abóbora assada? Assa no forno, vai demorar aí uns 35 a 40 minutos, você coloca o forno bem baixo, deixa aí, esquece. Ou então você pode fazer como eu, que vou fazer por uns 15 a 20 minutos no vapor.
comprar o tempero Pumpkin Spice pronto no mercado, mas eu gosto de fazer em casa. Nada mais é do que uma mistura de canela, noz moscada, gengibre e cravo. He doesn't know my name and I'm running out of time. I wish you felt the same and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say 'cause I got him on my mind but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you are all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you are all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I've got him on my mind, but he doesn't know my name. Como eu já esperava, vou precisar usar mais forminhas para os bolinhos. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand 'cause Os bolinhos ficaram deliciosos. Essa é uma receita perfeita para quem, como eu, prefere doces que não são tão doces. E mesmo que você ache que não vai gostar, eu diria para experimentar pelo menos uma vez. Pode ser uma surpresa. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. semana eu comentei que eu tava lendo Guerra e Paz, do Tolstói, e a gente precisa falar sobre, não sobre o livro em si, mas minha experiência com o livro. Eu particularmente, eu gosto de clássicos. E eu gosto do Tolstói. Ana Karenina é um dos meus livros preferidos. Mas acho que não é não é um sentimento exclusivo meu. Acho que a gente que gosta de ler tem essa sensação de FOMO, né? De estar perdendo algo. Aquela sensação de que quanto mais a gente lê, mais a gente descobre que tem mais livros para ler. E fica aquela ansiedade, aquele estresse de que a gente se sente mal se a gente não lê. Principalmente os clássicos, se a gente gosta de clássicos. Então tem alguns clássicos que eles estão na minha lista há 20 anos.
E eu nunca vou, eu sempre deixo pra depois e tal, e você acaba meio que se sentindo culpado. E uma outra pressão que eu sempre senti também é que parece que as pessoas ditas intelectuais, alguma coisa assim, desse tipo, elas nascem assim ou elas nascem num ambiente que propicia elas serem assim desde sempre, desde criança. E aí você ouve as pessoas comentando que leram tal clássico quando eles eram adolescentes ou nos 20 e poucos anos, e você se sente pra trás porque você pensa, meu Deus, eu já tô nos meus 30, já tô nos meus 40 e eu ainda não li aquele livro, aquele tal livro, e você se sente sempre pra trás. E eu acho que essa é uma sensação que eu sempre tive por muito tempo, principalmente quando eu lia mais. Hoje em dia, eu não tenho muito tempo e eu meio que tô mais madura, me estresso menos com essas coisas, mas acho que nos meus 20 e poucos e 30 e poucos anos eu me sentia mais pressionada para ler mais, principalmente os clássicos. Mas voltando à história do Guerra e Paz, é um dos livros que estava na minha lista e que eu achei que ia ficar para sempre. E há muito tempo atrás, no Brasil ainda, lembrando que a gente se mudou para Toronto tem quase 10 anos, no Brasil ainda, uma vez o Chris estava na livraria e aí ele viu essa edição do Guerra e Paz e ele achou bonita a edição e tal, e o Chris sempre teve o costume de, quando ele achava algum livro assim que ele achava que eu ia gostar, ele sempre comprava para mim assim, do nada. E aí ele, a Luciana gosta de Ana Karenina, ela deve gostar de Guerra e Paz, ele sabia que eu não tinha lido, vou levar para ela. E quando ele trouxe, eu pensei, meu Deus, Guerra e Paz. A versão original, mais ou menos um livro do tamanho normal, ele tem entre 1.500 e 1.600 páginas. Esse daqui é uma edição que eu até recomendo, se você quiser, da Cossack Naif. Gosto muito dessa edição. Ela, na verdade, são 2 livros e eles são pequenos, as dimensões. Então dá, acho que mais de 2.500 páginas os 2 livros juntos. E quando ele trouxe, eu pensei, meu Deus, agora eu vou ter que ler esse livro. E eu sempre deixava para depois. Tanto que isso foi ainda no Brasil, há mais de 10 anos atrás. Logo depois a gente veio pro Canadá, eu trouxe porque eu acho a edição muito bonita e tal, e sempre ficou ali na estante, mas eu nunca li. E um dia desses, eu peguei para folhear, sentei e de uma vez assim eu li mais de 100 páginas e eu adorei. E eu comecei a ler e tal. E agora vem por que eu tô falando tudo isso. Porque eu comecei a perceber que eu tava aproveitando muito mais, assim, como eu posso explicar? Eu comecei a perceber que eu tava pegando nuances que talvez eu precisava ter vivido experiências na minha vida para entender. Algumas ironias, algumas partes, principalmente porque aqui fala muito de, não de classes sociais, mas é muito mais do ponto de vista da nobreza russa ou da burguesia russa, né? Como eles enxergam o período das guerras napoleônicas. Assim, apesar de ser no período das guerras napoleônicas, é um livro que o tema é muito atual, sobre, às vezes, como as classes altas, elas são meio que desconectadas da realidade de nós, das pessoas comuns. E é interessante que eu ia lendo e ia pescando coisas assim que o autor deixa bem sutil. Eu gosto muito do Tolstói porque ele é bem crítico, mas ele é bem sutil nessas coisas. E eu fiquei pensando assim, caramba, se eu tivesse lido com 20 e poucos anos, não é que eu não teria entendido o livro, mas talvez a experiência não seria tão rica como agora, depois quando você já viveu tantas experiências e você sabe como, infelizmente, a sociedade funciona e como são as coisas, você começa a captar mais. E eu fiquei pensando assim, poxa, no fim das contas, que bom que eu demorei, que eu enrolei para começar a ler esse livro, porque se eu tivesse lido nos meus 20 e poucos anos, eu não teria aproveitado tanto, eu não teria gostado tanto, ou talvez eu não teria me dado tanto como tá me dando agora. E eu fiquei pensando sobre essa nossa, ou pelo menos a minha, né? Essa minha ansiedade de viver tudo já e agora e achar que o tempo tá passando e que você tá ficando velho, que você tá deixando de fazer as coisas e tal. E pra mim foi uma lição de como às vezes as coisas vêm na hora certa. Não só porque vem na hora certa, mas porque às vezes a gente tem que viver outras coisas antes de viver essa outra coisa que a gente precisa viver. Acho que tá ficando meio complicado o que eu tô falando. Mas isso me fez ficar um pouco mais tranquila, até com as questões aqui do canal, por exemplo. Tem o canal, eu comecei a fazer vídeos lá atrás, em 2016, fiz por 1 ano e meio, não sei quem aí é das antigas. No primeiro ano e meio eu fiz vídeo todos os dias, depois eu ia fazendo, acho que um dia sim, um dia não, foi diminuindo. E em um determinado momento ficou quase impossível de eu fazer, ou também porque eu tive quase que uma crise existencial, porque eu não conseguia enxergar valor no canal.
demorou muito para eu enxergar que o que eu fazia ajudava alguém, porque às vezes eu achava, só ficar mostrando a vida, ficar mostrando Toronto, o que vai interessar as outras pessoas, eu sentia um pouco de, não sei, eu tinha preconceito com o meu próprio conteúdo, essa é a verdade. E depois que eu parei de fazer, até hoje, gente, acontece menos, naquela época acontecia mais, mas até hoje, às vezes eu tô na rua e vem alguém falar comigo, quando eu ainda tava, um brasileiro, né, quando eu ainda tava no Brasil, eu já via o seu canal e me ajudou muito, você me ajudou muito, às vezes a pessoa manda mensagem pelo Instagram, você me ajudou muito antes de eu ir pra Toronto, ou antes de eu ir pro Canadá, e aí eu acho que eu precisei passar esse tempo ouvindo essas coisas pra entender que às vezes nas coisas sutis, como compartilhar minha rotina, eu tô ajudando as pessoas, desde que seja talvez mostrar como é Toronto, ou inspirar a experimentar uma comida diferente, ou tentar cozinhar alguma coisa diferente, ou se arriscar na cozinha, que é uma coisa que eu sempre defendo, a gente tentar evitar seguir tanto receitas, mas se aventurar e tal. E aí eu comecei a sentir, talvez o que eu fazia era legal para algumas pessoas e tal, mas ao mesmo tempo vinha a sensação de perder, do tipo de, eu deixei de fazer, agora tá tarde, eu tô ficando velha, agora não tem como voltar e tal, e eu sentia um pouco essa sensação, sabe? E aí quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a perceber que as coisas se encaixam no momento certo, e aí calhou de ser junto com eu voltar a fazer os vlogs em português, pensar, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui vendo que talvez era uma jornada que eu precisava fazer. Talvez eu precisava realmente ter começado lá atrás e feito 1 ano e meio todos os dias, porque até hoje o Cris sempre brinca comigo assim, não tem vídeo que você não consegue editar. E realmente, assim, eu acho que eu edito muito rápido por causa disso, era um estresse. Eu não tinha o computador que eu tenho hoje, as câmeras que eu tenho hoje, os recursos que eu tenho hoje, e de alguma forma eu conseguia fazer as coisas. Isso pra mim foi um aprendizado incrível. Então, fazer vídeo todos os dias naquela época, pra mim, me trouxe lições que até hoje, 10 anos depois, me ajudam na parte técnica e tal, e também a pensar numa história, como eu vou filmar, como eu vou fazer as coisas. Então, tipo, eu precisava fazer aquela loucura de fazer 1 ano e meio todos os dias, mas talvez eu também precisava da pausa para assentar essas coisas na minha cabeça e para finalmente valorizar o que eu faço, entender que existe algo de valor aí, me aceitar. Eu acho que também a vida é uma jornada de a gente se aceitar, né? A gente parece que tá constantemente batalhando para isso. E eu comecei a ficar mais tranquila, pensando, talvez eu não esteja tão velha. Talvez nos meus 43 anos é justamente quando eu tenho que pegar para fazer as coisas para valer, não sei. Ou talvez daqui a 1 ano eu pare, ou daqui a 1 semana eu pare e eu preciso de mais um tempo organizando minhas ideias, mas talvez as coisas aconteçam no seu tempo. Talvez a gente tenha essas pausas na vida, ou talvez a gente postergue, existe essa palavra em português? Talvez a gente procrastine algumas coisas porque não é o momento da gente fazê-las. Talvez a gente não lê os clássicos quando a gente tem 20 e poucos anos porque não é o momento da gente ler. Talvez a gente tenha que ter experiências para a gente conseguir enxergar nuances que só quando a gente estiver nos nossos 40 a gente vai aproveitar ao máximo. E bom, é sobre isso que eu queria falar, mas recomendo o livro, eu tenho gostado muito, aliás, como eu falei, recomendo essa edição da Kozak Naif, porque eu gosto que são livros pequenos, então tipo, você tá sempre virando a página, então você sente que você tá andando, apesar de ser um livro bem grande, mas é muito fácil de ler, bem gostoso de ler. Como sobrou bastante purê de abóbora, eu decidi inventar algum aperitivo com ele. A ideia é um bolinho de abóbora com quinoa. Começo com 1 xícara de abóbora, 1 de quinoa e meia de parmesão ralado. A consistência não me agrada, então adiciono mais 1 xícara de abóbora e outra de quinoa. Ainda tá muito úmido, então decido colocar 1/4 de xícara de farinha de rosca. Agora a massa fica mais firme. Tempero com sal, pimenta, alho e páprica. Levo ao forno por 350 graus por uns 15 minutos. O sabor ficou muito bom, mas a consistência eu não sei se funcionou. Muito mole para um aperitivo, mas ficaria bom num prato.
Da próxima vez eu vou empanar e usar a air fryer para ganhar crocância por fora. A corrida deste sábado ainda é uma recuperação dos 30 quilômetros da semana passada. Então, são apenas 15 quilômetros leves. Eu não sei se é só comigo, mas eu sinto que corridas em dias nublados se arrastam mais. Ou talvez seja só aquela sensação de que o treino não conta porque a distância é menor do que a já alcançada. Mas ainda assim, 15 quilômetros não é exatamente um passeio no parque. Eu acho que estar nesse limbo nunca é uma sensação boa. Ao voltar, bem que eu queria descansar, mas ainda tenho coisas da semana para terminar. Entre elas, o conteúdo da newsletter. O almoço é o de sempre do sábado, macarrão de lentilhas com meu molho caseiro. Dessa vez, percebo que eu não tenho sardinha, então uso uma lata de ostras para a proteína. E, claro, adiciono espinafre no final para trazer mais fibras. Hoje a gente tá indo num restaurante que a gente já foi uma vez, há muito tempo atrás, deve ter uns 2 anos, né? Talvez mais. Ou 2 anos, não tem mais que isso. A gente tá indo num restaurante peruano e não sei mais o que falar sobre esse restaurante. Bom, se a gente tá voltando é porque a gente gostou, né? É, porque a gente gostou. Vai começar com o clássico, ceviche. Eu pedi o ceviche clássico, ou seja, não só vem, né? Parece que só. Ele vem com peixe, vem com milho. Eu adoro esse milho peruano. Olha o tamanho desse milho. Será que dá pra fazer pipoca com esse milho? Fico imaginando. E claro, qual é o nome desse molho? Esse é o molho que é o leite de tigre, né? Com molho leite de tigre. E você pode pedir entre não picante, meio picante ou picante mesmo. Eu pedi o meio picante e deixa eu experimentar esse milho. Eu adoro esse milho peruano.
Ceviche parece um prato fácil, né? Só tem que misturar as coisas, não precisa cozinhar, mas encontrar esse equilíbrio do sabor, né, com o ácido e também esse picante, é bem difícil, por isso que eu adoro aqui, porque é muito bom o ceviche. Ele não é aquele ceviche ácido, sabe? Você sente o gosto do limão, é bem forte, mas não chega a ser ácido. Mas aquele milho que é O crocante. seu milho é crocante, Aquele né? crocante. Muito bom. Muito bom. Parece bom. Acho que da outra vez eu pedi esse. Oh, uau! E agora chegaram os pratos principais. Para mim, raleia de mariscos, que seria como um prato de mariscos. Um prato de frutos do mar com uma combinação. Tem camarão, pelo que eu tô vendo aqui, tem lulas, tem ostra e pelo que eu vi, eu pedi meio no escuro, eu não sabia muito bem do que se tratava, mas eu vi a descrição e resolvi pedir. E pelo que eu tô vendo, as coisas são bem empanadas, assim, aquele frito empanado, que era algo que eu não esperava, mas parece bom. Agora, o do Cris vem um peixe inteiro, eu acho que era um prato pra dividir, tá lindo também. É, assim, pra molhar minha camisa. Ainda mais hoje de camisa branca, né? É verdade, não é um bom dia pra vir com camisa branca. Isso é um prato bonito. Vai, eu confio em você, eu acredito que você vai conseguir comer sem se sujar, vai. Viu? Fácil. Parece muito bom. Muito bom, muito bom. De sobremesa, dividimos um bolo de alfajor. Sim, isso mesmo, um alfajor gigante transformado em bolo. E vamos combinar, o que é melhor que um alfajor? Só um alfajor grande. Obrigada por passar a semana comigo, mas nós não precisamos nos despedir assim tão cedo. Você pode passar outra semana comigo no vídeo que eu separei para você aqui.